Boa noite, meu nome é Edi Carlos Cardoso e apresento esta matéria no intuito de somar na construção do conhecimento em planejamento contábil. O assunto que será abordado nesse vídeo é controle orçamentário. E principando neste tema, pergunto: o que é orçamento? O orçamento é uma expressão quantitativa formal que parte do comportamento passado e olha para as possíveis mudanças futuras, quantificando em termos econômicos e financeiros as atividades da empresa. Trata-se de uma previsão, uma meta de acordo com a qual serão tomadas as decisões. Para que serve? Dar forma pormenorizada ao plano estratégico. Auxilia também na coordenação das várias atividades da organização e define responsabilidades para os executivos, autorizando os limites de gastos que eles podem fazer e informá-los do desempenho que deles se espera. E também para se obter o reconhecimento de que o orçamento é um instrumento de avaliação do real desempenho desses mesmos executivos. E como funciona? A partir de técnicas quantitativas, realizam-se simulações, cálculos de probabilidade e variações para possíveis contingências. No processo de elaboração, faz-se a determinação de parâmetros, a proposta orçamentária inicial, podendo ocorrer alterações decorrentes de fatores externos e das práticas e políticas da empresa. A partir daí, negocia-se e parte para a aprovação e revisão. Os orçamentos podem ser classificados em operacional e financeiro. No operacional, podemos dividir em orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento do custo dos produtos vendidos, orçamentos de despesas de vendas e orçamentos de despesas administrativas. No financeiro, temos orçamento de caixa, orçamento de balanços, orçamento do demonstrativo das variações da posição financeira ou orçamento de origens e aplicação dos recursos. Nos orçamentos também temos os relatórios especiais, que são de desempenho, que são comparações de resultados com planos, e orçamentos de capital, que são expectativas a longo prazo para projetos específicos. Quanto às variáveis, citamos algumas para aprofundar um pouco. Receitas, que são definidas com projeções das quantidades estimadas de vendas versus os preços esperados das vendas. Porém, essas receitas são incertas e são fundamentadas sobre condições que os executivos de vendas não poderão ser responsabilizados. Custo de produção e de mercadoria vendida orçado, que é elaborado a partir dos custos padrão de matérias-primas e de mão de obra. O custo da mercadoria vendida, que é orçado, é o custo padrão dos produtos a serem vendidos. Quanto às despesas de marketing, na prática, muitas despesas de marketing podem ser contratadas e começam a vigorar antes do início do ano orçado. Já as despesas de logística comportam-se mais como custos de produção que de marketing, apesar de ser responsabilidade desta área. As despesas gerais e administrativas são consideradas discricionárias e, como seus valores não dependem de autorização superior, tomam muita atenção e podem gerar acalorados debates. As despesas de pesquisa e desenvolvimento, que são o valor normal de vendas, é ajustado à inflação ou adiciona-se gastos planejados para cada projeto. São despendidas porcentagens baseadas em médias de longo prazo. Agora, controle orçamentário.
é um sistema estabelecido em uma empresa de confronto e comparação entre os planos realistas e definidos formalmente, que são os valores previstos ou orçados, e os valores reais atingidos ou realizados em determinado período. E se divide em 3 fases. Fase de planejamento, que pode ser considerada uma técnica para forçar a administração em todos os níveis a prestar séria atenção e, no momento oportuno, a função do planejamento. Na fase de execução, torna a função administrativa de execução mais eficiente, pois baseia-se em planos e objetivos definidos formalmente. Na fase de controle, conforme Glenn Welch, a comparação dos resultados reais com os objetivos, planos, políticas e padrões pré-determinados constitui-se na medida da eficácia do controle durante um determinado período passado e deverá levar a maior eficiência futura do controle. Aplicando Welch, o planejamento e controle orçamentário não deve ser dispensado em nenhuma empresa, independentemente das circunstâncias ou condições especiais. E Merchan salienta que os sistemas orçamentários são usados de diferentes formas nas empresas, com variáveis referentes ao contexto corporativo. Pelas variáveis ao contexto corporativo entende-se tamanho, diversificação e grau de descentralização. E cita-se algumas características das maiores, mais diversificadas e mais descentralizadas empresas, que são maior participação da média e baixa gerência, maior importância atribuída ao acompanhamento orçamentário, meios de comunicação mais formais e sofisticação tecnológica. O processo de planejamento orçamentário deve promover a acuracidade, aumentar a agilidade e a flexibilidade organizacional e aprofundar o conhecimento de todos os envolvidos. Principalmente, o processo de planejamento e orçamento deve buscar melhoria contínua e estar cada vez mais sintonizado em relação ao ambiente dinâmico dos negócios, considerando as definições, benefícios, vantagens e potencialidades que o orçamento representa na gestão empresarial. Pode-se inferir que, para as organizações que desejarem se manter em mercado competitivo e impactado pelas alterações socioeconômicas, a implementação do orçamento é primordial, pois, enquanto instrumento de formalização do planejamento estratégico, é também instrumento de controle do desenvolvimento dos planos. Ao exercer essas funções, o orçamento coopera para a avaliação do desempenho empresarial e ele, por sua vez, contribuirá para a maximização da riqueza dos acionistas. Muito obrigado por terem me escutado, uma boa noite e que Deus os abençoe. Obrigado.